Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre um sujeitinho complicado, né? Um dissoluto moral. Né? Vocês já viram aí no título do vídeo, né? Que é sobre o Malafaia, exatamente sobre algumas asneiras, barbaridades e absurdos que mais uma vez ele acabou dizendo aí, está circulando aí na internet. Nós vamos fazer aqui uma crítica sobre isso, um comentário sobre isso. Tá? Gente, mas antes eu quero fazer apenas passar uma informação a vocês, né, brevíssima, brevíssima. É o seguinte, é sobre a estrutura aqui do nosso canal e sobre a nossa programação, tá? É importante o que eu vou dizer pelo seguinte, o algoritmo do YouTube, ele trabalha com algumas métricas específicas, com alguns critérios próprios, e dentre eles a frequência dos vídeos, né? Quer dizer, de quando em quando é publicado, as temáticas, etc. Então, para nos adequarmos a essa estrutura do próprio YouTube, né, eu resolvi fazer aqui um organograma para já avisar vocês mais ou menos como vai funcionar. Gente, aqui no canal nós vamos publicar vídeos, tá? Todas as segundas, quartas e sextas, tá? Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Nos vídeos da segunda-feira, aí sempre lembrando o horário, tá? A partir das 14 horas. Então, às 14 horas de segundas, quartas e sextas, teremos aí publicações. Tá? Quanto ao conteúdo, vamos lá. Nas segundas-feiras, nós vamos tratar de literatura. Tá? Pode ser resenhas de obras, sugestões de livros, críticas e comentários, sempre no arcabouço literário, obras clássicas, etc. Tá? Nas quartas-feiras, nós vamos fazer ponderações históricas ou filosóficas. Tá? Reflexões históricas e filosóficas, né? Sempre dentro desse arcabouço. E nas sextas-feiras, como hoje, nós vamos ter temáticas livres, tá? Que podem ir desde política, conjunturas sociais, fatos relevantes, etc e tal. Tá bom? Gente, portanto, esse é o recado para vocês, essa informação. Então fiquem atentos aí. Segunda, quarta e sexta sempre teremos às 2 horas, que o vídeo será publicado. Teremos, quer dizer, esse organograma que passei a vocês com essas respectivas temáticas, tá bom? Bom, gente, já aproveitando aqui, peço a sua inscrição, você que não é inscrito, você que ainda não conhece o nosso trabalho, peço que após ver esse vídeo, peço que se inscreva, não é? Peço que curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acione a sinetinha das notificações, que você vai ser avisado também, inclusive, desse organograma que eu passei a vocês, né? A você que já é inscrito, a você que já acompanha e prestigia o nosso trabalho, deixo aqui o meu muito obrigado, meus ternos agradecimentos, tá bom? Gente, vamos ao que importa. O Silas Malafaia fez um vídeo, fez um pronunciamento, tá até aqui, eu vou até rodar pra gente daqui a pouquinho, recheado de asneiras, de bobagens, de estupidez, de parvoíce, de hipocrisia, tudo o que compõe aí as estruturas do Silas Malafaia, né? Um absurdo total. Tudo isso aconteceu porque houve, infelizmente, a morte de um dos agentes lá do 8 de janeiro, aquela tentativa fracassada, graças a Deus, de golpe de Estado, né? Aquele quebra-quebra, aquela coisa toda, aquela coisa absurda, né? Muitos já foram condenados, e um desses, eu acho que já estava condenado, inclusive, um desses condenados acabou falecendo na Papuda, na prisão, teve um mal súbito e morreu. Tá? O Silas Malafaia valeu-se deste fato, um fato triste, diga-se, né? Quer dizer, a morte de uma pessoa nunca pode ser comemorada, exceto se a pessoa tiver algum tipo de psicopatia, alguma coisa nesse sentido. Uma vida que se perdeu, uma vida que estava cumprindo uma pena, isso tem que ficar dito, morreu. Né? O Malafaia valeu-se desse fato para fazer esse pronunciamento. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar já o que ele disse aqui. Eu espero que fique bem audível, porque o áudio não está muito bom aqui desse vídeo. Tá? Mas vamos lá, vamos colocar aqui, vamos ouvir o que ele falou. Tem um minutinho e pouquinho, vamos lá.
cá, gente. Essa foi a declaração do Silas Malafaia, né? Nada histérico, né? Nada histérico. Gente, esta fala do Malafaia, ela deve ser compreendida, tá? Em duas, vamos dizer, em duas esferas. Uma esfera técnica e uma esfera moral, tá? Eu vou fazer essa crítica, portanto, em cima dessas duas questões, tá? A estrutura técnica e a estrutura moral na fala do Malafaia. Ambas, já digo de antemão, corroídas, deformadas e podres, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar aqui, gente, pela esfera técnica. O Malafaia, ele não sabe nada de direito. O Malafaia, ele é um estafermo em direito. Estafermo, para quem não conhece o termo, tá? Literalmente estafermo era aqueles bonequinhos que os soldados lá da Idade Média treinavam ali com as lanças. Figurativamente, estafermo é uma pessoa burra, uma pessoa que não sabe nada. Tecnicamente, nas fráguas do direito, o Malafaia não sabe nada. Eu já vi vídeos do Malafaia falando de direito constitucional. Pasmem, falando de direito constitucional, que é, dentro das ciências jurídicas, o campo mais profundo do direito, mais complexo. Eu tenho propriedade para falar porque eu cursei direito e sempre direcionei os meus estudos dentro das ciências jurídicas ao direito constitucional e administrativo. E posso lhes garantir, inclusive, o direito constitucional é para poucos, o negócio é muito complexo. E o Malafaia, eu já vi outros vídeos dele falando de Constituição Federal, fazendo análises técnicas da Constituição. Cara, isso seria cômico se não fosse trágico, né? Quer dizer, o Malafaia sabe direito constitucional tanto quanto eu sei das peculiaridades, das singularidades dos buracos negros. Ou seja, nada, né? É um idiota, em muitos sentidos, especialmente quando fala de direito. Ele fala do Alexandre de Moraes, ele fala da prisão das pessoas que foram condenadas, né, pelas práticas golpistas do 8 de janeiro, e ele coloca tudo isso como fruto de uma ditadura do Alexandre de Moraes, né, como uma deformidade legal, constitucional. Eu acabei de dizer que esse Malafaia é um imbecil no que se tange a direito. E eu vou mostrar isso a vocês agora. Gente, primeiro, todos os atos praticados lá no 8 de janeiro, tá? Eles estão previstos em lei, tá? Mais especificamente, você pode pegar o Código Penal e pegar lá no artigo 359, especificamente os incisos L e M. Tá? Não incisos, tá? 359L e 359M, tá? Esses dois artigos, tá, vão descrever, prever, né, as práticas ocorridas no 8 de janeiro. Portanto, vejam, nós temos uma previsão legal, o que já começa a desmascarar, né, quer dizer, a desmistificar a ideia de ditadura. O princípio da legalidade é um dos principais princípios que nós temos no ordenamento jurídico. E ele é o oposto de ditadura. Tá? O que é o princípio da legalidade, gente? Veja, ó, não há crime sem lei anterior que o preveja, que o defina, e nem pena sem prévia combinação legal. Então a pessoa só pode ser punida, condenada por um crime cuja lei já descreveu, certo? Isso foi obedecido. Artigo 359 do Código Penal. Aquelas pessoas praticaram um ato criminoso. Você pode discutir a rigidez da lei. Olha, eu acho isso errado, eu não gosto dessa lei, tudo bem. Mas a lei, ela vincula. A lei é vinculante, ela existe e ela é imperativa, ela é coercitiva. Você pode discordar dela, mas se você praticar aquele ato que está previsto nela, você vai ser punido. Então que ditadura que tem aqui, ô Malafaia? Você está... Eu começo por aí. O Malafaia não sabe o que está dizendo. Não há que se falar aqui em ditadura no que tange aos eventos do 8 de janeiro. Digo mais, todos os acusados, ora condenados naquele processo, todos eles
tiveram as garantias constitucionais. Quer dizer, houve o chamado due process of law, que é o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, todos tiveram defesa, todos se manifestaram, todos foram ouvidos, chegou-se uma decisão judicial. Pronto. Onde é que tem ditadura aqui, ô Malafaia? Na ditadura não há obediência a princípios do ordenamento jurídico e a princípios sagrados como o próprio due process of law. As suas palavras, elas são mais do que contraditórias, elas chegam a serem ininteligíveis. Você não está fermo em direito, Malafaia. Você não sabe do que você está falando. Eu vou repetir. Você, quando fala em direito, tá? Seria o mesmo que eu fazer um vídeo aqui discutindo a singularidade dos buracos negros. Você não sabe nada. Você desinforma uma massa de desinstruídos que o segue. Isto sim é um crime. Isto sim é manchar as mãos de sangue. O sangue da ignorância. O sangue da estupidez. O sangue da estultícia. Você é um estulto, Malafaia. Então veja, gente, essa primeira abordagem na fala da peste, né, do Malafaia, essa abordagem técnica, já nos evidencia que está corroída pela ignorância. Ele não sabe o que ele diz. Ele não sabe o que ele diz. Está falando besteiras e está desinformando o seu público. Esta é a realidade. Isso precisa ser desmascarado, né? Malafaia não sabe o que diz. Vamos passar agora, gente, para a outra atmosfera da fala do Malafaia, que é a atmosfera moral. Esta aqui é gritante. Bom, o Malafaia, ele já é difícil falar em moral, né? Usar o termo moral e o nome do Malafaia na mesma oração, né? É uma coisa que já nos causa resistência. Mas vamos lá, moralmente, o Malafaia é um hipócrita. Sim, o Malafaia, ele tem atos farisaicos. É um homem que se vale da truculência e ele faz isso de forma estratégica. Tá? Ele faz isso de forma estratégica, porque ele é uma pessoa de um caráter absolutamente obumbrado, nebuloso. Né? O Malafaia, ele não consegue fazer um pronunciamento, ou melhor, acho que ele até poderia conseguir, mas ele não faz um pronunciamento, qualquer um que você pegar, que seja alvissareiro, que seja um pronunciamento com uma certa doçura, com aquele negócio que Jesus Cristo tanto gosta, como é que é? Amor. Não! O Malafaia, ele recorre à aleivosia, ao veneno, ele recorre à truculência, né? Ele gosta de praguejar, ele gosta de amaldiçoar. Tudo que o Malafaia faz, tá? Eu posso dizer que são atitudes antípodas, contrárias, extremo oposto ao que ele diz professar, que é a fé cristã. Não há compatibilidade nenhuma nas coisas que o Malafaia faz em seu comportamento com o comportamento cristão. Isso, claro, que vai afastar todo mundo. É um negócio do Gandhi, né? Lembra que o Gandhi, ele começou assim, a se interessar muito, né, pelas lições do cristianismo e tal, só que daí ele conheceu alguns cristãos, né, e ele disse: só não me torno cristão por causa dos cristãos. Cristãos como Malafaia, né? Cristãos como Malafaia, que é um absurdo um homem desse ostentar a flâmula de representatividade dos cristãos. Eu sou cristão. Né? E eu me sinto envergonhado quando um homem desse fala em nome de Cristo. É um absurdo. Ao fato concreto, ele se indignou com a morte de uma pessoa, né? Agora ele só se indignou pela morte dessa pessoa porque essa pessoa foi um dos condenados do 8 de janeiro. Isso está óbvio, está claro. O Malafaia conhece o sistema carcerário nacional? Você conhece, Malafaia, a realidade dos presídios nacionais? Você sabe quantas pessoas morrem dentro do sistema carcerário nacional por inobservância de princípios básicos de direitos humanos? E olha, não defendo bandido, tá?
Para mim o bandido tem que ser severamente punido. Mas eu também sou um positivista. Ele tem que ser severamente punido nos limites da lei. Isso não acontece. Veja as realidades dos presídios nacionais, Malafaia. Algum dia o Malafaia fez algum pronunciamento sobre isso? Não, ele não fez. Né? Quando pobres, quando pretos, quando pessoas que estão à margem da sociedade são fustigadas em prisões, às vezes pessoas que estão ali por crimes até de baixa periculosidade acabam sofrendo consequências atrozes no sentido humano da coisa. Algum dia o Malafaia se pronunciou contra isso? Claro que não, porque ele é um hipócrita, porque ele é um fariseu. Então ele gosta desse tipo de coisa. Né? Ele é um sujeito dissoluto mesmo, um ignóbil, um sujeito desprezível. É isto que o Malafaia é. Né? E eu falo isso ancorado no próprio comportamento do mesmo. Eu não consigo conceber alguém que pense o contrário. Não é possível. Né? Um homem que professa a fé cristã tem os comportamentos do Malafaia. Ora. Né? Ele detona o Alexandre de Moraes. Né? Olha, dentro da própria fé cristã, isso já é uma contradição de termos. Isso já é uma contradição de termos. São Paulo, aos Romanos, ele diz o quê? Que toda autoridade é instituída por Deus. Ô Malafaia, então você está dizendo que Deus colocou um ditador no poder, sangrento, um ditador que está com a mão cheia de sangue? Né? Você está dizendo que Deus errou. É isso que está dizendo, Malafaia? Contradição de termos. Isso está claro, eu estou só transmitindo a vocês aquilo que o grande Nelson Rodrigues chamava de um óbvio ululante. Né? Este homem não é possível. Né? Ele termina a fala dele dizendo, olha, você pode escapar do poder supremo que é o povo, mas não vai escapar do poder de Deus. Opa! Aqui ele já vai se colocar, não é, como um procurador, um mandatário de Deus. Né? Acho que ele deseja ser a própria personificação de Deus, não é possível, parece. Portanto, ele se julga na capacidade de determinar quais são os anseios de Deus. Ora, Malafaia, por favor, meu amigo, vá ter um pouco de coerência com a fé que você professa e para de falar besteira técnica que você não sabe. Você desinforma uma massa ignara que o segue. Gente, esse foi o vídeo, um vídeo talvez um pouco de desabafo. Nós temos que nos revoltar com esse tipo de coisa, não é possível, não é possível. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam do organograma, segunda, quarta e sexta, com aqueles conteúdos específicos, ou melhor dizendo, respectivos que eu passei a vocês. Peço a sua inscrição, peço que compartilhem o vídeo, que curtam, que acionem aí a sinetinha nas notificações e até uma próxima. Valeu!